Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão no link. Boa noite a todos vocês que estão aqui ao vivo, online. Hoje nós vamos iniciar nossa live de Levítico capítulo 10, que vai iniciar com o pecado de Nadab e Abiú. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, não sei se vocês já leram, mas é uma história muito, muito importante no sentido de conhecer mais ainda o caráter de Deus no que ele nos propõe, no que ele nos dá, né, de instrução, de regras, e que nesse caso aqui aconteceram coisas em que vocês vão ver o pecado de Nadab e Abiú, que para nós, eu tenho certeza absoluta que para vocês lendo, para nós lendo, é tipo assim, meu Deus, mas por isso somente? Mas aí a gente vai entender, né, a forma de Deus. E então vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar já a nossa live hoje, pedir a proteção de Deus, né? E a gente já iniciar, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, obrigada por essa união maravilhosa, obrigada porque isso aqui, Senhor, é um compromisso espiritual, divino. É o Senhor que marca com a gente aqui através do seu Espírito, é o Senhor que nos une, é o Senhor que trabalha a nossa fé, é o Senhor que faz com que a sua palavra seja necessária na nossa vida, no nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, meu Deus, para que a gente consiga viver nesse mundo, sem esse mundo doido, sem instruções alguma, só com leis, e que agora cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais fica difícil a gente entender e compreender tantas coisas. A gente sabe, porém, meu Deus, que nada sai do seu controle, a gente sabe que está tudo nas suas mãos, que tudo que o Senhor permite acontecer tem um propósito. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que o Senhor autorize, então sabemos que está tudo entregue às suas mãos, e que mesmo no mundo, nos dias de hoje, no mundo de hoje, estamos aqui unidos para ouvir da sua palavra, para acrescentar na nossa vida, na nossa fé, mais de ti e menos de nós. Que o Senhor nos dê uma boa live com revelações, que o Senhor me use como canal, nos use na nossa vida, que o Senhor revele a nós aqui, meu Deus, não somente sobre o pecado deles, de Nadab e Abiú, mas que a gente também entenda mais sobre o Senhor. Então revela pra gente, Senhor, toca no nosso coração. Às vezes a gente está vivendo a vida e a gente não ouve um sinal, não ouve a sua voz, não entende o que o Senhor quer, mas sabemos que é lendo a palavra de Deus que a gente aprende que o Senhor é preto no branco, que o Senhor ensina para que a gente aprenda a viver melhor. Então, que a gente possa nunca julgar nenhum dos personagens da Bíblia, nenhuma história da Bíblia, mas entender mais deles, mais de Ti, e nos faça, Senhor, cada vez menos de nós. Em nome de Jesus agradeço, nos livre de todas as distrações, mostra para a gente nesse texto de hoje, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer mostrar a todos que estiverem debaixo do som da minha voz, que seja necessário nosso entendimento através da passagem de hoje. Em nome de Jesus agradeço. E obrigada pelo privilégio de podermos entrar na sua palavra e entendermos ela, pois é espiritual. Não é qualquer pessoa que pode ler a Bíblia sem entender e entender, meu Deus. Precisamos da conexão espiritual com o Espírito Santo, aquele que é o autor da palavra de Deus. Obrigada por esse privilégio. Amém. Vamos lá, então. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. Eles morreram diante do Senhor. Vou parar aqui rapidinho, só para a gente falar sobre essa parte. Quantas vezes a gente já viu Deus repetindo como fazer, como pegar o incenso, como fazer como pegar a brasa, como colocar na tenda do encontro, na volta e no altar, e aspergiar, e a propiciação, quantas vezes Deus já não tinha repetido, não só para a gente lendo, mas para eles vivendo, porque isso tudo aqui está acontecendo num período curto de tempo, né? A gente lê isso, né? Mas a gente lê rápido isso, mas imagina o quanto não foi dado, né? Quanto não foi mostrado, falado, repetido, quantas pessoas não fizeram errado naquela época e foram vendo. Mas esses dois aqui tinham uma história diferente. Primeiro, filhos de Arão, os levitas, sacerdotes. Número dois, a gente vai ver o que que é, que não vai mostrar especificamente o porquê isso aconteceu, mas a gente vai ter como entender. E entender o pecado. O que que é o pecado, tá? A gente sempre fala isso. É tudo aquilo que te afasta de Deus. Às vezes a pessoa
que não é salva, não é cristã, né? Ou seja, ela vive no mundo, ela não é separada, é santificada à parte. Ela não entende, as pessoas acham que o pecado é só fumar, trair, beber, coisas assim, mas elas não entendem a complexidade, o quão grandioso é a gente entender que tudo aquilo que separa a gente do precioso Deus, do precioso tempo com Ele, é pecado. Seja nós darmos mais tempo a uma coisa específica na vida e deixar de lado Deus, deixar de lado nossas orações, seja nós adorarmos alguma coisa a ponto de colocarmos isso acima de Deus, seja, então, tudo aquilo que afasta de Deus. Quando eles colocam, presta atenção, já tinha acontecido a cerimônia, eles colocam fogo no horário errado, no tempo errado, com a fé errada. Eles colocam fogo que ficou estranho para Deus. Não era o que ele reconhecia, não é o que ele falava, não era o que ele ensinou, não é o que ele instruiu, o que ele mostrou. Então eles vão lá, colocam um fogo estranho, absolutamente na hora Deus rejeita. Não é o que pertence a ele, não é o que vem dele, não é o que ele reconhece, não é. E aí aqueles dois que foram, podia ser qualquer pessoa. Aqueles dois que foram, principalmente para a pessoa que eu digo sacerdote, né? Podia ser qualquer sacerdote. Aquele principalmente que chegou ali com esse fogo estranho, de forma completamente errada, não era hora de fazer nenhuma oferta, não era hora, não era. Eles chegaram, colocaram, né, as brasas, não se sabe, né, que tipo de, o que aconteceu. E aí Deus tem o direito de fazer o quê? O que ele falou. Quantas vezes ele falou, não façam errado, ou serão fulminados, ou serão tirados do povo, ou serão. Então, a obediência, ela liga a gente, né, com Deus. A desobediência separa a gente de Deus. Se você quiser chamar o pecado de desobediência, você vai entender mais que a desobediência barra pecado separa a gente de Deus. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, não, porque eu cometo pecado o tempo inteiro. É, né, não salvo principalmente. Todos nós cometemos pecado o tempo inteiro, mas estou dizendo os não salvos principalmente, que eles não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Deus, falam, eu prefiro pecar, eu faço um monte de coisa, eu prefiro é porque aí chamam de crente, né? Crente que não pode isso, não pode aquilo, eu prefiro fazer o que eu quero, a minha vida é minha, etc, etc. O que é desobediência? Imagina você ouvir toda hora assim: eu gosto de de desobediente. Ah, eu sou muito desobediente a Deus. Eu sou muito desobediente aos meus pais. Sou muito desobediente ao meu patrão. Sou muito desobediente às minhas próprias escolhas, ao meu próprio sentimento. Quando você é ruim, de qualquer forma. Aqui, obviamente, a gente está falando de algo espiritual, então tem Deus a ver com isso, tem a Bíblia Sagrada, tem Cristo, é espiritualidade, é sim a palavra de Deus. Mas na vida é assim, é como se a gente ficasse o tempo inteiro. Tudo bem eu ser desobediente, tudo bem eu me afastar, é tudo bem. E com Deus não pode ser, porque Ele está acima de tudo. E eu sempre falo isso, que a gente tem pessoas que dizem, eu não preciso de Deus, ou não conheço a Deus, eu não dependo de Deus. E a pessoa mal para pensar que o ar que ela está respirando, dormir ao acordar e durante, porque o corpo não para de respirar, né? O pulmão não para de respirar, ali também é dado por Deus. Ninguém sabe de onde vem o vento. E a Bíblia fala. Ninguém sabe como forma, ninguém sabe. Então, o oxigênio que Deus dá para a gente respirar é dependência dele. Começa por aí, é o princípio da vida, é o ar, é o sopro que ele nos dá. Se lá atrás em Gênesis aprendemos que o sopro é o que dá a vida, né? Quando ele soprou nas narinas de Adão, quando ele deu vida a Adão, a gente entende que sem ar não se vive, né? Não tem como viver sem ar. Então a gente depende de Deus, a gente não está dependendo de outras coisas externas para respirar, a gente está dependendo de Deus. Então, eles aqui fizeram tudo que fosse fora da dependência de Deus, das instruções de Deus, de como Deus ensinou e falou que devia ser feito. E a gente precisa entender que essas ofertas, né, esses sacrifícios, todos que Deus ensina eles a fazerem, Cristo fez tudo por nós na cruz. Então a gente não faz isso. Isso aqui são regras específicas, obviamente, aos israelitas, ao povo, né, aos hebreus. Eles são aqui nesse momento escolhidos. Isso aqui está sendo passado a eles, né? Mas a gente aprende vendo também indiretamente
sobre a desobediência, se Deus gosta ou não gosta. Deus não deu segunda chance. Deus não apareceu e falou: por que vocês estão me dando esse fogo estranho? Que vocês fizeram no horário errado ou com o que errado? O que está acontecendo? Vocês estão bêbados? O que está acontecendo? Por que está... Deus não deu chance, né? Agora, temos Cristo, que é aquele que advoga por nós, que é aquele que intercede por nós, aquele que perdoa esse tipo de desobediência e todos os tipos de desobediência barra pecado. Então, a necessidade da gente entender a importância de Cristo, comparando principalmente esse tempo aqui em que eles faziam isso tudo, é desesperador. Porque a gente pensa, meu Deus, imagina se, olha, e Deus, ele tem um mecanismo. Ele tem um mecanismo que funciona até hoje. Aquele que carrega o nome dele tem uma responsabilidade imensa. Aquele que destrói o nome dele, aquele que mancha o nome dele, ou aquele que preste atenção, aquele vai pagar também, seja com a própria vida, porque tem muitas, a gente vai ver, Deus fulmina, porque ele preza o nome dele mais do que a gente possa imaginar, isso também é bíblico, a gente vai ver. Deus preza o nome dele de forma, assim, que a gente nem tem como imaginar. Então, carregar o nome de Deus também faz a gente carregar essa responsabilidade. E o ser humano, quando sabe disso, fala: ah, eu não tenho medo, ah, eu não, prefiro nem carregar então o nome de Deus. Mas esquece que obedecer a Deus é algo tão bom, é algo tão gostoso de se fazer. O Espírito Santo dá uma paz, e não é uma dificuldade, não é difícil, né? Obviamente que existem coisas que a gente naturalmente peca e naturalmente erra, mas olha que beleza a gente ter Cristo para não nos fulminar, para não sermos, né, eliminados, para não sermos condenados. Então, a gente ganha no relacionamento com Cristo em todos os lados, né? E aqui, Deus os devorou e morreram diante de Deus, né? Porque eles, obviamente, aqui está ainda dizendo o Senhor, ou seja, né, um mestre, ele está ali ensinando, ele é o Senhor. E ali aqueles que estão ali para servi-lo, o serviram errado. Então Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Deus tem a santidade dele. E é aqui o que ele fala: mostrarei minha santidade. Se vocês não aprenderem como faz, vocês não pertencem a mim. Certo? É isso que Deus está fazendo nessa época. Lembre-se que temos Jesus, né? Hoje a misericórdia de Cristo é tão grande que a gente erra e volta, pede perdão, se arrepende, e erra em outra coisa, pede perdão, se arrepende, vai outra coisa. Não dá para ficar pedindo perdão para a mesma coisa e não se arrepender, que aí Jesus não muda, a gente não faz nenhum milagre. Se a gente não quiser mudar, né, aí você não pede perdão. Se você quiser mudar, aí você pede perdão e se arrepende, porque o arrependimento ele faz parte de um processo de crescimento, seja na nossa vida pessoal, espiritual, profissional, emocional, o que quer que seja. É necessário que a gente tenha um arrependimento para a gente se tornar moldável, maleável, vulnerável aquilo a Deus, né, obviamente, aquilo que a gente precisa mudar e ser edificado. Então aqui Deus explicou para eles que ele mostraria a santidade deles. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão e filhos de Uziel, tio de Arão, e lhe disse: venham cá e levem o corpo de seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Pelas roupas, né? Não tocaram no cadáver, nada disso aqui especificamente nesse momento. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão. E a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Então ele está dizendo aqui que é o seguinte: aqui a gente aprende sobre a soberania de Deus. Moisés não, desculpa, Arão, Eleazar e Itamar são filhos, né, pai e filhos. Eles estão ali no momento em que eles são servidores, eles servem a Deus,
e eles entrarem de luto, chorarem ou etc, 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 eles fazem com que automaticamente eles estejam julgando a justiça de Deus e o que Deus fez. Você pode achar que não é, mas nesse caso que é assim. Então, se eles estiverem ali chorando, meu Deus, eles se foram, e por quê, etc. Eles estão colocando à prova o julgamento de Deus de terem feito isso. Então, Moisés instrui eles, através de Deus, falando: não chorem e não entrem de luto. Os outros podem, mas vocês, família, não. Por quê? Vocês são sacerdotes, vocês servem a Deus, não servem aos filhos. E se Deus fez, é como se fosse um business ali, e você está obedecendo, né, o seu senhor, o seu patrão ali, você tá recebendo ele, né? Recebendo as instruções dele, você está ali obedecendo a ele. Você chorar, sofrer e tudo mais, você põe em questão por que ele ter feito aquilo. Então, Deus está instruindo eles a não fazerem isso. Não chorem, não entrem de luto, porque isso aqui é a ordem dele. Ele não fez de maldade, ele não fez para vocês sofrerem, ele não fez para vocês chorar, ele fez para ensinar a santidade dele. E aqueles dois lá, que morreram, né, Nadab e Abiú, eles tinham a obrigação de saberem qual era o serviço que eles prestavam a Deus. O que era servir a Deus, como era servir a Deus. Se ele abre um precedente, todos fariam errado. Todos fariam a qualquer momento, a hora que quiserem, qualquer brasa, qualquer lenha, qualquer brasa, qualquer incenso, qualquer dia, qualquer hora. E Deus não pode deixar isso acontecer, né? Então, não saiam da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo do Senhor. Então, não saiam para verem acontecer as coisas lá depois que levaram, porque vocês são ungidos, vocês estão prestando a Deus o serviço de vocês estão servindo a Deus, vocês não estão ali como pai, como irmão, vocês estão ali como filhos escolhidos, representantes no sacerdócio de Deus. E fizeram conforme Moisés ordenou. Instruções. Ai, desculpa, agora que é uma outra coisa. Instruções para a conduta sacerdotal. Então, o Senhor disse a Arão: vocês e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Existe um precedente que é em aberto, né, para para quem estuda e tudo mais a Bíblia Sagrada, que pode ser que Nadab e Abiú estivessem embriagados. Logo depois, por isso que Deus já envia as instruções para a conduta de um sacerdote, né? Então, por esse versículo 9, já a entrada do enunciado, já Deus já deixando a entender isso aqui, a gente entende que eles estavam embriagados e por isso não sabiam orar, não sabiam como, não sabiam o que fazer, fizeram tudo errado, inclusive, né? Com esse fogo estranho que Deus menciona ali. Então, acredita-se que eles estavam embriagados, e aí Deus, por isso, né, ele diz: você e os seus descendentes, só os sacerdotes, jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Eles não vão entrar na tenda do encontro de qualquer dia, de qualquer forma, porque querem. É para fazer o sacrifício, para fazer as ofertas. Então, se você está como é que eu posso dizer? Se você está em horário de trabalho, digamos assim, né? Se você está ali servindo a Deus no templo, na tenda do encontro, se você está ali para isso, você não pode beber vinho antes de entrar na tenda. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês, deve ser cumprida de geração em geração. Então, Deus não está falando nunca bebam, né? Ele está porque as pessoas podem questionar, mas e Cristo, que também foi o sumo sacerdote, bebeu vinho e tudo mais? Veja o que ele está dizendo. Antes de entrar na tenda do encontro, para o quê? Para cumprir com o seu dever como sacerdote, ok? Façam distinção entre, ele está falando, faça a distinção, julguem o que é o santo e o que é comum, entre o que é puro e o que é impuro. E ensine aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, Deus aqui está dizendo, olha, para vocês que ficaram, né, espantados com o que aconteceu, com a morte deles e tudo mais, aprendam os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. E também diz, aprendam o que é o santo e o que é o comum. Da tenda do encontro para dentro, tudo é santo.
Então, tem um comportamento, tem uma conduta para você fazer isso aqui, né? Moisés disse a Arão e aos seus filhos que lhe restaram, Eleazar e Itamar. Peguem o que sobrar da oferta de cereal, depois que a porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor, e comam-na junto do altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssima. Comam-na no lugar sagrado, pois foi dada a vocês e aos seus descendentes como a sua porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram essas as ordens que eu recebi. Quanto ao peito e à coxa que foram movidos para o alto como oferta especial, poderão comê-los em qualquer lugar cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a vocês e aos seus descendentes como sua porção das ofertas de paz apresentadas pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa como oferta especial para o Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e a seus descendentes como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois, Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, e lhe disse: Por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: Hoje, meus filhos apresentaram ao Senhor a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. E, no entanto, essa tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Então, se eles não morreram, é porque, obviamente, esse momento ia chegar. E aí, explicando a Moisés, que era quem, né, falava com Deus, se expressava tudo mais com Deus através, pelo povo, se deu-se por satisfeito, significa que Deus, obviamente, recebeu e aceitou esse entendimento que ele tinha, esse julgamento que ele tinha, que se for um dia de tragédia, né, apresentaram o Senhor oferta pelo pecado, holocausto, tudo mais, a tragédia aconteceu, Deus deixou que eles, né, pudessem ter comido oferta, não comido oferta e tudo mais, ok? Então, aqui está a explicação específica, caso vocês perguntem por que eles não morreram. Deu-se por satisfeito, Deus aceitou e entendeu esse julgamento que ele fez, ok? Então, vamos lá. Finalizamos hoje. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, amém. Que vocês tenham um bom restinho de noite. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 11. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.